Após matar seu irmão Abel, Caim foi expulso da terra onde estava e fundou uma nova cidade chamada Enoque, mesmo nome de seu filho. Mas espera aí, com quem Caim teve seu filho? De onde veio esta mulher? É o que vamos responder nesse vídeo. Fica com a gente! A história de Caim e sua esposa é verdadeiramente intrigante, especialmente para aqueles que estão começando a ler a Bíblia. A história levanta uma questão que despertou a curiosidade de muitos: onde Caim encontrou sua esposa? Para desvendar esse mistério, devemos mergulhar nas profundezas dos versículos bíblicos. Esses versículos nos mostram que, após Caim matar seu irmão Abel, ele foi banido por Deus e vagou pela terra de Nod, localizada a leste do Éden. Mas eis que surge um momento crucial, quando o texto afirma: Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Gênesis 4, versículo 17. Como não há menção de outras mulheres além de Eva até então, surge o mistério: como Caim poderia deixar o Éden e encontrar uma esposa para se casar? Esse enigma apresenta duas possíveis explicações para a origem da mulher com quem Caim se casou. Se a história lhe interessa, então vamos começar. Como resultado do pecado de seu pai no Éden, a terra foi amaldiçoada. Agora, o próprio filho é amaldiçoado através da terra. Assim começou a jornada da humanidade no mundo, rendendo-se a paixões e maldições. Essa é a explicação para o trabalho árduo e as dificuldades da raça humana fora do Éden. Agora, além disso, é o castigo de vagar. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais seus frutos. Você será um fugitivo errante na terra. Gênesis 4, versículo 12. A maldição de Caim, o lavrador da terra, não é apenas mais severa do que a da terra, mas também se origina dela. É essa mesma terra onde ele escondeu seu crime, a terra que agora entregará seu castigo. Ela reterá seu poder justamente daqueles que dependiam dela. Caim vai para o exílio, assim como seu pai foi exilado do Éden. A partir de agora, ele não só carecerá de um lugar permanente para viver, mas também de paz, como evidenciado por seus medos. Hoje me expulsas da terra, e ficarei escondido da tua presença. Serei um fugitivo na terra, e quem me encontrar me matará. Gênesis 4, versículo 14. Caim lamenta sua situação, mas Deus lhe concede proteção especial como um sinal para impedir que ele seja prejudicado. A proteção de Caim vai além do sinal que o distingue do resto do mundo. Inclui também a promessa de vingar sua morte, caso o sinal não seja suficiente. Após deixar a presença de Deus, ele se estabelece na terra de Nod. Lá, ele experimenta as alegrias e desafios da vida familiar, continuando a cadeia de gerações, assim como seu pai, onde ele encontrou uma mulher em um mundo desprovido de humanos. Na Bíblia, a questão de com quem Caim se casou não é explicitamente respondida. No entanto, acredita-se que Caim se casou com uma de suas irmãs ou uma parente próxima, já que todas as pessoas na Terra naquela época eram descendentes diretos de Adão e Eva. Onde então Caim encontrou sua esposa? Existem duas opções disponíveis para isso. A primeira sugere que Deus criou grupos adicionais de pessoas e os dispersou por diferentes partes do mundo. Isso sugere que a mulher com quem Caim se casou poderia ser parte de um desses grupos distintos. No entanto, ao examinar a história de Gênesis, essa ideia parece ser impossível. No capítulo 3 de Gênesis, Adão se refere à sua esposa Eva e declara: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. A frase mãe de todos os viventes refere-se apenas aos seres humanos. Isso enfatiza que Adão e Eva foram o casal humano original, do qual todos os seres humanos subsequentes vieram. Assim, a ideia de Caim encontrar um grupo separado de pessoas criado por Deus contradiz a Escritura. Uma explicação alternativa sugere que Caim pode ter se casado com sua irmã ou sobrinha. Dois fatos que nos ajudam a entender quem ela era são:
1. A Bíblia indica que Adão e Eva só tiveram filhas após Caim e Abel, pois quando Sete finalmente nasce, Eva diz: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. 2. A idade em que Caim se casou não foi fornecida, mas o texto indica que havia passado um certo tempo até o evento do assassinato de Abel. Durante esse tempo, Adão e Eva enchiam a terra com filhas, e uma delas se casou com Caim. Outra possibilidade é a de Abel ter deixado filhos com alguma esposa, fazendo com que sua descendência se multiplicasse, gerando a esposa de Caim. Após ser amaldiçoado e exilado, Caim viajou para o leste do Éden, onde conheceu e se uniu à sua esposa, que o acompanhou. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Gênesis 4, versículo 17. Apesar de ser amaldiçoado por Deus e marcado para evitar danos, Caim encontrou uma mulher que concordou em ser sua esposa. Ela poderia ter sido uma de suas irmãs, ou ela poderia ter sido da descendência de Abel. Como Adão e Eva eram os primeiros e únicos humanos na Terra, seus filhos não tinham escolha a não ser se casar entre si. Nos primeiros dias, o casamento dentro da família não era proibido por Deus. Foi somente mais tarde, quando a população cresceu e a necessidade de tais casamentos diminuiu, que essa restrição foi imposta. O mesmo problema ocorreu após o dilúvio. Todos os seres humanos são descendentes de Cã, Sem e Jafé, os filhos de Noé, juntamente com suas esposas. Após o dilúvio, Deus ordenou que se multiplicassem. Mais tarde, após os israelitas deixarem o Egito, Deus deu leis que proibiam o incesto, que se refere a relações sexuais entre parentes. Em conclusão, a questão de onde Caim obteve sua esposa apresenta um enigma instigante. Um exame cuidadoso do texto bíblico revela que Caim aparentemente se casou com sua irmã, que nasceu de Adão e Eva, quando viajaram para a terra de Nod. A ausência de uma proibição sobre o casamento entre parentes naquela época, juntamente com as condições genéticas da era, confere grande credibilidade a essa explicação. Uma importante razão para entender esse enigma é a teologia de Paulo, que vê Adão e Eva como os primeiros humanos. Isso é fundamental para compreender o conceito do pecado original e a redenção em Cristo. Paulo estabelece essa conexão em Romanos 5, versículos 12 a 19, onde compara Adão e Jesus. Ele escreve: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Neste contexto, Adão simboliza a entrada do pecado no mundo, afetando todos os seus descendentes. Esta visão universal do pecado destaca a necessidade de salvação para toda a humanidade. Por outro lado, Jesus é apresentado como o segundo Adão, cuja obediência e sacrifício na cruz oferecem redenção e vida eterna, superando a maldição do pecado original. Portanto, entender Adão e Eva como os ancestrais de toda a humanidade é crucial para apreciar a narrativa bíblica da queda e da redenção. Essa perspectiva não apenas molda a compreensão cristã do pecado e da salvação, mas também sublinha a solidariedade de toda a humanidade em sua necessidade de redenção através de Cristo. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se sim, dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Você pode compartilhar conosco o que sabe, deixando um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e edificante. Muito obrigado e até a próxima!